Olá, a paz do Senhor Jesus, bem-vindo aqui ao meu canal, Pastor Wesley José. Vamos para mais um dia de leitura da Palavra de Deus, que estamos aqui empreendendo nestes 100 dias de leitura bíblica. Hoje, a partir de 1 Samuel, capítulo de número 15. Mas antes, eu quero incentivá-lo, caso você ainda não seja inscrito, a primeira vez que está passando por aqui. Nós temos aqui aulas de escola bíblica dominical, temos também as leituras bíblicas e outros devocionais. Você, inscrevendo-se aqui, você abençoa esse canal e faz com que ele se expanda, chegando para mais pessoas que terão acesso à palavra de Deus. Amém? Vamos orar. Querido Deus, obrigado pela oportunidade que o Senhor tem concedido a nós, para juntos meditarmos, lermos, aprendermos mais com a Tua santa palavra. Fala conosco em nome de Jesus, queremos Te ouvir. Amém. 1 Samuel capítulo 15. Samuel disse a Saul: O Senhor Deus me mandou ungir você para ser rei de Israel, o povo dele. Agora escute isso que o Senhor Todo-Poderoso diz. Ele castigará os amalequitas, porque eles lutaram contra os israelitas quando estes vieram do Egito. Vá, ataque os amalequitas e destrua completamente tudo o que eles têm. Não tenha dó nem piedade. Mate todos os homens, mulheres, crianças e bêbados, gados, ovelhas, camelos e jumentos. Então Samuel convocou seu exército e em Telaim fez uma contagem dos seus soldados. Havia 200.000 soldados do povo de Israel e 10.000 de Judá. Aí Saul e todos os seus soldados foram para a cidade de Amaleque e ficaram esperando escondidos no leito seco do rio. Saul previu os queneus saíam no meio dos amalequitas saiam no meio dos amalequitas para que eu não os mates junto com eles, pois vocês foram bondosos com os israelitas quando eles vieram do Egito. Então os queneus saíram, e Saul derrotou os amalequitas desde Ávila até Sur, desde o Egito, desde a leste do Egito. Prendeu Agag, rei dos amalequitas, porém matou todo o povo. Saul e os seus soldados não mataram Agag, também não mataram o melhor das ovelhas e os melhores touros, bezerros, carneiros e tudo o mais que era bom, mas destruíram tudo o que era imprestável e sem valor. O Senhor Deus falou com Samuel: Estou arrependido de ter feito Saul rei, pois ele me abandonou e desobedeceu às minhas ordens. Samuel ficou triste com isso e a noite inteira orou em voz alta a Deus, o Senhor, em favor de Saul. Na manhã seguinte, bem cedo, ele saiu para procurar Saul e soube que tinha ido para a cidade de Carmelo, onde havia construído um monumento em honra a si mesmo, e que depois tinha seguido para Gilgal. Samuel encontrou Saul e este cumprimentou, dizendo: Que o Senhor Deus abençoe Samuel. Eu obedeci às ordens do Senhor. Samuel perguntou: Por que é que estou ouvindo mugido de gado e berro de ovelhas? Saul respondeu: Meus soldados tomaram dos amalequitas, pegaram as melhores ovelhas e o melhor gado para oferecer como sacrifício ao Senhor, o Deus de sacrifício ao Senhor, o Deus de você, e destruímos completamente o resto. Espere, interrompeu Samuel. Eu vou lhe contar o que o Senhor Deus me disse essa noite. Fale, disse Saul, e Samuel contou. Você pode pensar que é uma pessoa sem importância, mas é um líder das tribos de Israel.
O Senhor Deus, ungiu como rei do povo de Israel, mandou que você fosse e destruísse os amalequitas. Essa gente é má, e disse que para você lutar até acabar com eles. Então, por que é que você não obedeceu? Por que é que você teve pressa de ficar com as coisas do inimigo, fazendo assim uma coisa para que Deus é errada? Mas eu obedeci a Deus, o Senhor, respondeu Saul. Saí com ele, como ele me ordenou, trouxe o rei Agag e matei todos os amalequitas. Porém, os meus soldados não mataram o melhor do gado e os melhores ovelhas que estavam condenadas à destruição. Em vez disso, eles trouxeram aqui para Gilgal a fim de oferecer como sacrifício ao Senhor, o Deus de você. Samuel respondeu: O que é que o Senhor Deus prefere? Obediência ou ofertas de sacrifícios? É melhor obedecer a Deus do que oferecer sacrifícios das melhores ovelhas. A revolta contra o Senhor é tão grande como a feitiçaria, e o orgulho é pecado, como o pecado a idolatria. O Senhor o rejeitou como rei, porque você rejeitou as ordens dele. Eu pequei, respondeu Saul. Desobedeci às ordens de Deus, o Senhor, e às instruções que você deu. Fiquei com medo do povo e fiz o que eles queriam. Mas agora, Samuel, eu peço que perdoe o meu pecado e volte comigo para que eu possa adorar o Senhor. Eu não voltarei com você, respondeu Samuel. Você rejeitou as ordens de Deus, o Senhor, e por isso ele também rejeitou como rei de Israel. Então Samuel virou para sair, mas Saul segurou na barra da capa dele e ela se rasgou. E Samuel disse: Hoje Deus rasgou da sua mão o reino de Israel e deu a alguém que é melhor do que você. O glorioso Deus não mente, nem muda de ideia. Ele não é um humano e por isso não se arrepende. Eu pequei, repetiu Saul, mas pelo menos me respeite na frente dos líderes do povo de Israel. Volte comigo para que eu possa adorar o Senhor, seu Deus. Então Samuel voltou com ele, e Saul adorou a Deus, o Senhor. Samuel ordenou: tragam aqui o rei Agag. Tremendo de medo, Agag foi até o lugar onde Saul estava e disse: Como é amargo morrer. Samuel disse: Assim como a sua espada fez muitas mães ficarem sem filhos, agora também a sua mãe vai ficar sem filho. Em seguida, Samuel cortou Agag em pedaços em Gilgal, em frente do altar. Aí Samuel foi para Ramá e Saul voltou para sua casa em Gibeá. E nunca mais Samuel tornou a ver Saul, mas ficou com muita pena dele. O Senhor Deus se arrependeu de ter colocado como rei de Israel. 1 Samuel capítulo 16. O Senhor Deus disse a Samuel: Até quando você vai continuar a ter pena de Saul? Eu não quero mais que ele seja rei de Israel. Encha um chifre de azeite e leve com você. Depois vá a Belém até a casa de um homem chamado Jessé, pois eu escolhi um dos filhos dele para ser rei. Como posso fazer isso? Respondeu Samuel. Se Saul souber disso, ele me mata. O Senhor respondeu: Leve um bezerro e diga que você foi lá para oferecer sacrifício ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício e depois eu lhe digo o que fazer. Você ungirá como rei aquele que eu indicar. Samuel fez o que o Senhor Deus havia mandado
e foi a Belém. Quando chegou lá, os líderes da cidade foram tremendo encontrá-lo e perguntaram: A sua vinda é de paz? Sim, respondeu ele. Eu vim oferecer sacrifício a Deus. Purifiquem-se e venham comigo. Ele mandou que Jessé e seus filhos purificassem e os convidou para o sacrifício. Quando eles chegaram, Samuel viu Eliabe e um dos filhos de Jessé, e pensou: Este homem que está aqui na presença de Deus, certamente é aquele que o Senhor escolheu. Mas o Senhor diz: Não se impressione com a aparência, nem com a altura deste homem. Eu o rejeitei porque não julgo como as pessoas julgam. Elas olham para a aparência, mas eu vejo o coração. Então Jessé chamou o seu filho Abinadab e o levou a Samuel. Mas Samuel disse: Este também não foi escolhido pelo Senhor. E Jessé trouxe seu filho Simeia. E Samuel disse: O Senhor Deus também não escolheu este. Assim Jessé apresentou a Samuel 7 dos seus filhos, e Samuel disse: O Senhor Deus não escolheu nenhum destes. E perguntou a Jessé: Você não tem mais nenhum filho? Jessé respondeu: Tenho mais um, o caçula, mas ele está fora, tomando conta das ovelhas. Então mande chamá-lo, disse Samuel. Nós não vamos oferecer o sacrifício enquanto ele não vier. Aí Jessé mandou buscá-lo. Era um belo rapaz, saudável e de olhos brilhantes. E o Senhor disse a Samuel: É este mesmo, unja-o. Samuel pegou o chifre de azeite, ungiu Davi na frente dos irmãos, e o Espírito do Senhor dominou Davi. Daquele dia em diante, ficou com ele, e Samuel voltou para Ramá. O Espírito do Senhor saiu de Saul, e o espírito mau, mandado por Deus, começou a atormentá-lo. Então os empregados de Saul lhe disseram: Sabemos que um espírito mau, mandado por Deus, está atormentando o Senhor. Mande, e nós iremos procurar um homem que saiba tocar lira. Assim, quando o espírito mau vier sobre o Senhor, o homem tocará a lira e o Senhor ficará bom de novo. Saul respondeu: Procurem um homem que toque bem lira e tragam aqui. Um dos empregados respondeu: Jessé, da cidade de Belém, tem um filho que é bom músico. Ele também é valente, bom soldado, fala bem, tem boa aparência e o Senhor Deus está com ele. Aí Saul enviou mensageiros com este recado para Jessé: Mande-me o seu filho Davi, daquele que toma conta das ovelhas. Então Jessé mandou Davi a Saul, e Davi levou um presente, um odre cheio de vinho, um cabrito de jumento carregado de pão. Davi foi e ficou trabalhando para Saul, e este gostou muito de Davi e escolheu para carregar as suas armas. Mandou a seguinte mensagem a Jessé: Eu gostei de Davi, deixe que ele fique aqui ao meu serviço. Daí em diante, toda vez que o espírito mau mandado por Deus vinha sobre a vida de Saul, Davi pegava a lira e tocava, e o espírito mau saía de Saul, e ele se sentia melhor e ficava bom novamente. 1 Samuel capítulo 17. Os filisteus reuniram-se para lutar em Socó, uma cidade de Judá. Acamparam em um lugar chamado Fronteira Sangrenta,
entre Socó e Azeca. Saul e os israelitas se juntaram, acamparam no vale do Carvalho e se prepararam para lutar contra os filisteus. Os filisteus pararam no monte que ficava de um lado do vale, e os israelitas ficaram no monte do outro lado. Um homem chamado Golias, da cidade de Gate, saiu do acampamento filisteu para desafiar os israelitas. Ele tinha quase 3 metros de altura e usava um capacete de bronze e uma armadura também de bronze que pesava uns 60 quilos. As pernas estavam protegidas por caneleiras de bronze e ele carregava nos umbrais dardo, também de bronze. A lança dele era muito grossa e pesada, a ponta era de ferro e pesava mais ou menos 7 quilos. Na frente dela ia um soldado carregando seu escudo. Golias veio, parou e gritou para os israelitas: Por que é que vocês estão aí em posição de combate? Eu sou filisteu e vocês são escravos de Saul. Escolha um dos seus homens para lutar comigo. Se ele vencer e me matar, nós seremos escravos de vocês. Mas se eu vencer e matá-lo, vocês serão nossos escravos. Eu desafio agora o exército israelita. Mande alguém para lutar comigo. Quando Saul e seus soldados ouviram isso, ficaram apavorados. Davi era filho de Jessé, do povoado de Efrata, que ficava perto de Belém de Judá. Jessé tinha 8 filhos. No tempo em que Saul era rei, Jessé já estava bem idoso. Os seus 3 filhos mais velhos tinham ido com Saul para a guerra. O primeiro se chamava Eliabe, o segundo Abinadab e o terceiro Samá. Davi era o mais novo. Enquanto seus 3 irmãos mais velhos ficavam com Saul, Davi ia ao acampamento de Saul e voltava a Belém para tomar conta das ovelhas de seu pai. Durante 40 dias, Golias desafiou os israelitas todas as manhãs, todas as tardes. Um dia, Jessé disse a Davi: Pegue 10 quilos de trigo torrado e estes 10 pães e vá depressa levar para seus irmãos no acampamento. Leve também estes 10 quilos ao comandante e veja como seus irmãos estão passando, e traga uma prova de que você os viu e de que eles estão bem. E os seus irmãos, o rei e todos os soldados israelitas estão no vale do Carvalho lutando contra os filisteus. Na manhã seguinte, Davi se levantou cedo, deixou alguém encarregado das ovelhas e pegou os mantimentos e foi como Jessé havia mandado. Ele chegou ao acampamento justamente na hora que os israelitas, soltando seu grito de guerra, estavam saindo a fim de alinhar-se para a batalha. O exército dos filisteus e o exército dos israelitas tomaram posição de combate na frente um do outro. Davi deixou as coisas com o oficial encarregado da bagagem e correu para a frente da batalha. Chegou perto dos seus irmãos e perguntou se estavam bem. Enquanto Davi estava falando com eles, Golias avançou e desafiou os israelitas como havia feito antes. E Davi escutou quando os israelitas viram Golias, ficaram apavorados. Eles diziam: Olhem para ele, escutem seu desafio. Quem matar esse filisteu receberá uma grande recompensa. O rei lhe dará muitas riquezas, lhe dará sua filha em casamento, e a família do pai nunca mais terá de pagar impostos.
Então Davi perguntou aos soldados que estavam perto dele: O que ganhará o homem que matar este filisteu e livrar Israel desta vergonha? Afinal de contas, quem é esse filisteu pagão para desafiar o exército do Deus vivo? Aí eles lhe contaram que ganharia quem matasse Golias. Eliabe, irmão mais velho de Davi, ouviu-o conversando com os soldados, então ficou zangado com ele. O que é que você está fazendo aqui? Quem é que está tomando conta das suas ovelhas no deserto? Seu convencido, você veio aqui só para ver a batalha. O que foi que eu fiz agora? Perguntou Davi. Será que não posso nem fazer uma pergunta? Então Davi fez a mesma pergunta a outro soldado e ouviu a mesma resposta. Alguns soldados ouviram o que Davi tinha dito e contaram a Saul. Então ele mandou chamar Davi. Davi chegou e disse a Saul: Meu senhor, ninguém deve ficar com medo desse filisteu. Eu vou lutar contra ele. Mas Saul respondeu: Você não pode lutar contra esse filisteu. Você não passa de um rapazinho e tem sido soldado, e ele tem sido soldado a vida inteira. Meu senhor, disse Davi, eu tomo conta das ovelhas de meu pai. Quando um leão ou um urso carrega uma ovelha, eu vou atrás dele, ataco e tomo a ovelha. Se um leão ou urso me ataca, eu o agarro pelo pescoço e o golpeio até matá-lo. Tenho matado leões e ursos e vou fazer o mesmo com esse filisteu pagão. Desafiou o exército Deus vivo, o Senhor Deus me salvou dos leões e dos ursos, me salvará também deste filisteu. Pois bem, respondeu Saul, vá, e que o Senhor Deus esteja com você. Então deu a sua própria armadura para Davi usar, pôs o capacete de bronze na cabeça dele e lhe deu a couraça para vestir. Davi prendeu a espada de Saul num cinto sobre a armadura e tentou andar, mas não conseguiu porque não estava acostumado a usar essas coisas. Aí disse a Saul: Não consigo andar com tudo isso, pois não estou acostumado. Então Davi tirou tudo, pegou seu bastão, escolheu 5 pedras lisas no ribeiro e pôs na sua sacola. Pegou também a sua funda, saiu para enfrentar Golias. Golias, o filisteu, começou a caminhar na direção de Davi. O ajudante que carregava as armas ia na sua frente. Quando chegou perto de Davi, o Golias olhou para ele e começou a caçoar, porque Davi não passava de um rapaz bonito, de boa aparência. Aí disse a Davi: Para que é esse bastão? Você pensa que eu sou algum cachorro? Em seguida, rogou maldição dos seus deuses sobre Davi e o desafiou, dizendo: Venha, que eu darei ao seu corpo para as aves e animais comerem. Respondeu Davi: Você vem contra mim com espada, lança, dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor Todo-Poderoso, o Deus dos exércitos israelitas que você desafiou. Hoje mesmo o Senhor Deus entregará você nas minhas mãos. Eu o vencerei e cortarei a sua cabeça e darei os corpos dos soldados filisteus para as aves e os animais comerem. Então o mundo inteiro saberá que o povo de Israel tem um Deus, e todos aqui verão que ele não precisa de espada ou de lança para salvar o seu povo. Ele é vitorioso na batalha e entregará todos vocês nas nossas mãos. Então Golias começou novamente a caminhar na direção de Davi, e Davi correu rápido na direção da linha de batalha dos filisteus para lutar contra ele, e enfiou a mão na sacola, pegou a pedra
e com a funda atirou em Davi. A pedra entrou na testa de Golias e ele caiu de cara no chão. Então Davi correu, ficou em pé sobre Golias, tirou a espada dele da bainha e matou, cortando com ela a cabeça dele. Assim Davi venceu Golias e o matou apenas com uma pedra. Quando os filisteus viram que o seu herói estava morto, fugiram. Aí os soldados de Israel e de Judá correram atrás deles, gritando, e os perseguiram até a cidade de Gade e os portões de Ecrom. Os filisteus caíram feridos pela espada de Saaraim até Gate e Ecrom. Os israelitas voltaram das perseguições aos filisteus e levaram as coisas do acampamento deles. Davi pegou a cabeça de Golias e a levou para Jerusalém, porém as armaduras de Golias ele guardou na sua própria barraca. Quando Saul viu Davi saindo para lutar com Golias, perguntou a Abner, o comandante do seu exército: Abner, quem é aquele rapaz? Meu senhor, juro pela vida que não sei, respondeu Abner. Então vai, procure saber, disse Saul. Assim, quando Davi voltou para o acampamento depois de matar Golias, Abner o levou a Saul. Davi ainda estava carregando a cabeça de Golias. Perguntou Saul: Rapaz, quem é você? Sou filho do seu criado Jessé, da cidade de Belém, respondeu Davi. 1 Samuel, capítulo 18. Saul e Davi terminaram a sua conversa. Jonatas, filho de Saul, começou a sentir uma profunda amizade por Davi e veio a amá-lo como a si mesmo. Daquele dia em diante, Saul levou Davi para sua casa e não deixou que voltassem para a casa de seu pai. Jonatas e Davi fizeram um juramento de amizade, pois Jonatas tinha grande amor por Davi. Ele tirou a capa que estava usando e deu a Davi. Deu também a sua túnica militar a espada e o arco e o cinto. Davi saiu-se bem em todos os lugares onde Saul enviou. Então Saul promoveu a comandante do seu exército, e isso agradou todo o exército, inclusive os outros oficiais. Quando os soldados estavam voltando para casa, depois de Davi ter matado Golias, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram para encontrar o rei Saul, e elas cantavam canções alegres, dançando e tocavam pandeiros e lira, e alegravam-se e cantavam assim: Saul matou 1000, Davi matou 10.000. Saul não gostou disso e ficou muito zangado e disse: Para mim as mulheres deram 1000, mas para Davi deram 10.000. A única coisa que está faltando agora é ele ser rei. E desse dia em diante, Saul começou a ter ciúmes de Davi e desconfiar dele. No dia seguinte, o espírito mau mandado por Deus dominou Saul e ele começou a agir como um louco dentro de casa. Davi estava tocando a lira como fazia todos os dias e Saul estava segurando uma lança. Então Saul pensou assim: Vou espetar Davi na parede. E atirou a lança contra ele 2 vezes. Porém, as 2 vezes Davi se desviou. O Senhor estava com Davi e havia abandonado Saul. Por isso, Saul tinha medo de Davi. Então, Saul afastou-se de si. Pondo-o como oficial comandante de
1000 homens. Davi comandava os soldados na batalha. E tudo o que fazia dava certo, pois o Senhor estava com ele. Saul viu o sucesso de Davi e ficou ainda com mais medo dele. Mas em Israel e em Judá todos amavam Davi, porque ele era líder corajoso. Então Saul disse a Davi: Aqui está Merabe, minha filha mais velha. Eu a darei em casamento a você, com a condição de que você sirva como soldado valente e fiel e lute nas batalhas de Deus, o Senhor. Saul pensava que dessa maneira os filisteus matariam Davi, assim não teria ele o mesmo de fazer isso. Davi respondeu: Quem sou eu e quem é minha família em Israel, para que eu seja genro do rei? Mas quando chegou a época de Merabe ser dada em casamento a Davi, ela foi dada a um homem chamado Adriel, da cidade de Meolá. Porém, Mical, a outra filha de Saul, apaixonou-se por Davi, e quando Saul soube disso, ficou contente. Ele pensou: vou dar Mical em casamento a Davi, e ela servirá como uma armadilha para que ele seja morto pelos filisteus. Então, pela segunda vez, Saul disse a Davi: Você será meu sogro. Ele mandou que os seus oficiais conversassem em particular com Davi e dissesse a ele: O rei e todos os oficiais gostam de você. Esta é uma boa ocasião para você casar com a filha dele. Então eles falaram com Davi e respondeu: Ser genro do rei é uma honra grande demais para uma pessoa pobre e sem valor como eu. Os oficiais contaram a Saul o que Davi tinha dito e ele ordenou que dissessem o seguinte: Davi, tudo que o rei quer de você em pagamento pela noiva são os prepúcios de 100 filisteus mortos como vingança contra os inimigos dele. Saul tinha planejado isso porque assim Davi seria morto pelos filisteus. Os oficiais contaram a Davi o que Saul tinha dito. Ele ficou entusiasmado com a ideia de ser genro do rei. Antes do dia marcado para o casamento, Davi e os seus soldados foram e mataram 200 filisteus. Aí Davi levou ao rei os prepúcios dos filisteus mortos e os cortou na presença dele, assim para que assim se tornasse seu genro. Então Saul deu a sua filha Mical em casamento a Davi. Saul viu e reconheceu que o Senhor estava com Davi e que sua filha o amava. Por isso ficou com mais medo ainda de Davi. E pelo resto da sua vida foi seu inimigo. Todas as vezes que o exército dos filisteus saíam para lutar, Davi conseguia mais vitórias do que os outros oficiais de Saul, e assim ficou muito famoso. 1 Samuel capítulo 19. Saul contou ao seu filho Jonatas e a todos os seus oficiais que ele planejava matar Davi, mas Jonatas era muito amigo de Davi e por isso lhe disse: Meu pai está planejando matar você amanhã cedo. Tenha cuidado, esconda-se em algum lugar secreto e fique lá. Eu vou esperar pelo meu pai no campo em que você estiver escondido. Eu vou falar com ele a seu respeito. Se descobrir alguma coisa, eu aviso você. Então Jonatas elogiou Davi para Saul e disse: Meu pai, não faça nenhum mal ao seu servidor Davi, pois ele nunca fez nenhum mal. Pelo contrário, tudo o que ele tem feito tem ajudado bastante o Senhor. Ele arriscou a própria vida quando matou Golias. Por meio dele, o Senhor Deus conquistou uma grande vitória para Israel. O Senhor mesmo viu isso e ficou contente. Então, por que o Senhor, meu pai, faria mal a um homem inocente, matando Davi sem nenhuma razão?
Saul atendeu o pedido de Jonatas e jurou em nome do Senhor, Deus vivo, que Davi não seria morto. Então Jonatas chamou Davi e lhe contou tudo. Aí o levou a Saul, e Davi continuou a servir o rei como antes. E novamente houve guerra contra os filisteus. Davi os atacou, derrotou completamente, que eles fugiram. Um dia o espírito mau da parte do Senhor dominou Saul. Ele estava sentado na casa com a lança na mão. Davi estava ali tocando a lira. Saul tentou espetar Davi na parede com a sua lança, mas ele se desviou e a lança ficou fincada na parede. Então Davi correu e escapou. Naquela mesma noite, Saul mandou alguns homens vigiarem a casa de Davi para o matarem. Na manhã seguinte, Mical, a mulher de Davi, avisou: se você não fugir essa noite, amanhã estará morto. Aí ela desceu Davi por uma janela e ele correu e escapou. Então Mical pegou o ídolo protetor do lar e o deitou na cama, pôs uma almofada feita de pelo de cabra na cabeça dele e o cobriu. Então os homens de Saul foram pegar Davi. Mical disse que ele estava doente, mas Saul mandou que voltassem lá e que eles mesmos vissem Davi. Tragam Davi aqui na sua cama e eu o matarei, disse Saul. Eles entraram e acharam o ídolo do lar na cama e a almofada de pelo de cabra na cabeça dele. Então Saul perguntou a Mical: por que você me enganou assim, deixou meu inimigo escapar? Ela respondeu: ele disse que me mataria se eu não ajudasse a fugir. Davi escapou, foi para Ramá e contou a Samuel tudo o que Saul tinha feito contra ele. Depois ele e Samuel foram para a casa dos profetas e ficaram lá. Saul ficou sabendo que Davi estava na casa dos profetas em Ramá e mandou alguns homens para lá para prendê-lo. Quando eles chegaram, viram um grupo de profetas profetizando, e Samuel era o líder. Então o Espírito de Deus dominou os homens de Saul, e eles também começaram a profetizar. Quando Saul soube disso, mandou mais mensageiros, e eles também começaram a profetizar. Então mandou mais mensageiros pela terceira vez e aconteceu a mesma coisa. Aí o próprio Saul foi a Ramá. Quando chegou a um poço grande na cidade de Secó, perguntou onde estavam Samuel e Davi, e lhes disseram: eles estavam na casa dos profetas, enquanto Saul estava indo para lá. O Espírito de Deus o dominou. Enquanto Saul estava indo para lá, o Espírito de Deus dominou também, e ele foi profetizando por todo o caminho até chegar na casa dos profetas. Lá tirou a roupa e profetizou na presença de Samuel, e ficou deitada no chão, nu. E no dia inteiro, a noite inteira, foi assim que surgiu o seguinte ditado: será que Saul também virou profeta? 1 Samuel, capítulo 20. Então Davi fugiu da casa dos profetas em Ramá, foi até o lugar onde Jonatas estava e disse: que foi que eu fiz? Qual foi meu crime? Que mal fiz eu ao seu pai que ele está para ele querer me matar? Jonatas respondeu: que Deus não permita que você morra. Meu pai me conta tudo o que faz, seja importante ou não. Ele não esconderia isso de mim. Isso não é bem assim. Mas Davi respondeu: seu pai sabe muito bem o quanto você gosta de mim, e por isso resolveu não deixar que você fique sabendo dos planos dele para você não sofrer muito. Eu juro pela sua vida e pela vida de Deus, o Senhor, que estou bem perto da morte.
o que você quer que eu faça? Perguntou Jonas. Davi respondeu: amanhã é a festa da lua nova e eu deveria ir sem falta ao jantar do rei. Mas se você deixar, eu irei me esconder no campo até depois de amanhã à noite. Se o seu pai notar que eu não estou à mesa, diga que eu pedi a você que me deixar ir com urgência a Belém, pois está na época de toda a minha família oferecer lá sacrifício anual. Se ele disser está bem, eu estarei salvo, mas se ele ficar com raiva, então você ficará sabendo que ele está com más intenções. Peço que você me faça este favor e cumpra assim a promessa sagrada que me fez. Porém, se eu sou culpado, mate-me, mate-me você mesmo, porque deixar seu pai fazer isso? Nem pense numa coisa dessa, respondeu Jonatas. Se eu soubesse que o meu pai estava mesmo resolvendo acabar com você, acha que eu não avisaria? Então Davi perguntou: e se seu pai responder com raiva, quem vai me avisar? Jonatas respondeu: venha comigo, vamos até o campo. Eles foram. Jonatas disse: que o Senhor Deus de Israel seja nossa testemunha. Amanhã e depois de amanhã, a esta hora, eu vou fazer algumas perguntas a meu pai. Se a intenção dele para com você for boa, eu lhe mandarei dizer. Mas se ele tiver a intenção de fazer alguma coisa contra você, o Senhor, que o Senhor Deus me mate se eu não enviar uma mensagem a você e não deixá-lo ir embora são e salvo. Que o Senhor esteja com você, assim como esteve com meu pai. Agora, se eu continuar vivo, cumpra a sua promessa sagrada e seja fiel a mim. Mas se eu morrer, trate minha família com bondade. E quando o Senhor destruir completamente todos os nossos inimigos, que nós não quebremos a promessa que fizemos um ao outro. Se você quebrar, Deus o castigará. Novamente, Jonatas fez um juramento de amizade com Davi, pois ele o amava e Davi como a si mesmo. Ele disse a Davi: amanhã é a festa de lua nova, e se você não estiver lá, sua falta será notada. Depois de amanhã, sua falta será notada ainda mais. Assim, vá para o lugar onde você se escondeu da outra vez, e fique atrás do monte de pedras que há ali. Então eu atirarei 3 flechas, como se o monte de pedras fosse um alvo. Aí eu direi ao meu empregado para buscá-las. Se eu disser a ele: olhe, as flechas estão para cá de você, pegue-as. Isso quer dizer que tudo está bem e você pode sair. Eu juro por Deus que o Senhor, nesse caso, você não estará em perigo. Mas se eu disser a ele: as flechas estão para lá de você, então fuja, pois o Senhor estará mandando que você vá. Quanto à promessa que fizemos um ao outro, o Senhor Deus nos ajudará a cumpri-la para sempre. Então Davi se escondeu no campo. O rei Saul chegou para a festa da lua nova, sentou-se para comer no lugar de costume, perto da parede. Abner sentou-se ao lado de Saul, Jonatas à sua frente, mas o lugar de Davi ficou vazio. Naquele dia Saul não disse nada, porque pensou: deve ter acontecido alguma coisa com ele, e de certo não passou pela cerimônia de purificação. No dia seguinte, o segundo dia da festa da lua nova, o lugar de Davi continuava desocupado. E Saul perguntou a Jonas:
por que Davi não veio comer nem ontem nem hoje? Jonatas respondeu: ele me pediu licença para ir a Belém. Ele me disse: deixa eu ir a Belém, porque minha família está lá fazendo festa do sacrifício e o meu pai mandou que eu também fosse. Se você é meu amigo, deixa que eu vá ver meus parentes. E Jonatas continuou: é por isso que ele não está no seu lugar à mesa. Então Saul ficou muito zangado com Jonatas e disse: seu filho de uma mulher à toa. Agora eu sei que você passou para o lado de Davi, trazendo desonra para você e para sua mãe. Enquanto Davi for vivo, você não será rei deste país. Vá agora e traga-o aqui, porque é preciso que ele morra. Por que é que você... Por que é que ele deve morrer? Perguntou Jonatas. O que foi que ele fez? Então Saul atirou a lança contra Jonatas para matá-lo. Assim Jonatas compreendeu que o seu pai estava mesmo resolvido matar Davi. Jonatas levantou-se furioso da mesa e não comeu nada naquele dia, o segundo dia da festa da lua nova. Ele estava muito sentido porque seu pai tinha insultado Davi. Na manhã seguinte, ele foi ao campo a fim de encontrar Davi, como tinha combinado. Levou consigo o rapazinho e disse: corra e vai buscar as flechas. Corra e vá buscar as flechas que eu atirar. O rapaz correu, Jonas atirou as flechas, que passou além dele. Quando o rapaz chegou ao lugar onde as flechas tinham caído, Jonatas gritou: a flecha caiu mais para lá de você. Não fique aí parado. Ande logo. O rapaz pegou as flechas, voltou perto do seu patrão, não sabendo o que queria dizer tudo aquilo. Somente Jonatas e Davi sabiam. Aí Jonatas entregou as suas armas ao rapaz e mandou que as levasse de volta para a cidade. Depois que o rapaz foi embora, Davi saiu atrás do monte da pedra, jogou-se no chão e encostou o rosto em terra 3 vezes. Então eles se beijaram, chorando, e a tristeza de Davi era maior do que a de Jonatas. Aí Jonatas disse a Davi: Deus esteja com você, o Senhor fará com que você e eu e os seus descendentes e os meus cumpramos a nossa promessa sagrada que fizemos um ao outro. Davi partiu e Jonatas voltou para a cidade. 1 Samuel capítulo 21. Davi foi falar com o sacerdote Aimeleque em Nob. O sacerdote saiu tremendo para se encontrar com Davi e disse: por que é que você veio aqui sozinho? Respondeu Davi: estou aqui a serviço do rei. Ele ordenou que eu não deixasse ninguém saber que ele me mandou fazer. Por isso mandei que os meus soldados fossem encontrar-se comigo em certo lugar. Agora diga o que é que você tem para comer. Me dê uns 5 pães ou qualquer outra coisa que você tiver. O sacerdote disse: eu não tenho pão comum, só pão sagrado. Você pode levá-lo, se é que já faz algum tempo que os seus soldados não tinham relações sexuais. Davi respondeu: claro que não tiveram. Nós não estivemos com nenhuma mulher. Os meus homens sempre se mantêm puros quando saímos em missão comum. Quanto mais agora que estamos em missão especial. Então o sacerdote deu a Davi pães sagrados, porque ele só tinha os pães que haviam sido oferecidos a Deus, o Senhor. Esses pães
tinham sido tirados da mesa sagrada e trocados por pães frescos. Acontece que Daog, o edomita, que era chefe dos pastores de Saul, estava ali naquele dia, porque tinha de cumprir o dever religioso. E disse Davi a Aimeleque: Você tem uma espada ou uma lança para me dar? Eu não trouxe a minha espada, nem a outra arma, por causa das ordens do rei. Eu saí com muita pressa. Aimeleque respondeu: Tenho a espada de Golias, o filisteu, que você matou no vale do Carvalho. Ela está atrás do manto sacerdotal, enrolada num pano. Leve-a se quiser, é a única arma que há aqui. Davi disse: Não existe espada melhor do que essa. Pode me dar. Então Davi saiu fugindo de Saul e foi procurar Aquis, o governador da cidade de Gate. Não há dúvida de que este é Davi, o rei da terra de Israel, a respeito. Não há dúvida que este é Davi. Versículo 10, capítulo 21. Então Davi saiu fugindo de Saul e foi procurar Aquis, governador da cidade de Gade. As autoridades da cidade disseram a Aquis: Não há dúvida que este é Davi, o rei da terra de Israel. A respeito dele, as mulheres cantaram enquanto dançavam. Saul matou 1000, Davi matou 10.000. Davi assustou-se com as palavras deles e ficou com muito medo de Aquis. Então começou a agir como doido, rabiscava os portões da cidade e deixava escorrer saliva pela barba. Então Aquis disse aos seus oficiais: Este homem está louco. Por que o trouxeram para cá? Será que já não tenho bastante loucos por volta de mim? Porque trazem outro doido para a minha presença, para a minha própria casa, a fim de me aborrecer com as suas loucuras? 1 Samuel capítulo 22. Davi fugia da cidade de Gate e foi para uma caverna perto da cidade de Adulão. Quanto aos seus irmãos e o resto da família, quando seus irmãos e o resto da família souberam que ele estava lá, foram ficar com ele. E todos os homens que estavam em dificuldades e com dívidas ou insatisfeitos também foram ficar com Davi. E se Davi se tornou chefe deles, e havia mais ou menos 400 homens. Davi saiu dali, foi para Mispa, em Moabe, e disse ao rei daquele país: Por favor, deixe que o meu pai e minha mãe venham para cá e fique com você até que eu saia. Saiba que Deus vai fazer por mim. Davi deixou seu pai com Moabe e ficaram ali enquanto Davi esteve escondido na fortaleza. O profeta Gade foi para o lugar onde Davi estava e disse: Não fique aqui, vá logo para a terra de Judá. Então Davi saiu e foi para a floresta de Herete. Saul estava em Gibeá, num morro, sentado debaixo de uma árvore com a lança na mão. Todos os seus oficiais estavam ao redor dele. Eles contaram que Davi e os seus homens estavam em certo lugar. Então Saul disse aos seus oficiais: Ouçam, homens da tribo de Benjamim, vocês pensam que Davi dará campos e plantações e uvas e os fará capitães e tenentes de seu exército? É por isso que vocês estão fazendo planos contra mim? Nenhum de vocês me contou que o meu próprio filho fez um acordo com Davi. Ninguém se preocupa comigo. Ninguém me diz que Davi, um dos meus próprios homens, está agora mesmo procurando uma oportunidade para me matar? O que foi o meu próprio filho quem pôs contra mim? Daog, do país de Edom, estava ali com os oficiais de Saul e disse:
Eu vi quando Davi foi falar com Aimeleque, filho de Aitube, em Nod. Aimeleque perguntou a Deus, o Senhor, o que Davi devia fazer, e também deu a Davi comida e a espada de Golias, o filisteu. Então o rei Saul mandou chamar Aimeleque e todos os seus parentes, que também eram sacerdotes em Nob. E eles foram para o lugar onde ele estava, e Saul disse a Aimeleque: Escute, Aimeleque, as suas ordens, Senhor. Respondeu ele. Ele lhe perguntou: Por que é que você e Davi juntaram para fazer planos contra mim? Por que é que você lhe deu comida e espada? E perguntou a Deus o que ele devia fazer. Agora Davi se virou contra mim e está me esperando a hora de me matar. Aimeleque respondeu: Davi é um oficial mais fiel que o senhor tem. Ele é o seu próprio genro, capitão da sua guarda pessoal e muito respeitado por todas as autoridades do país. Será que esta foi a primeira vez que eu perguntei a Deus o que Davi devia fazer? Claro que não. O senhor não deve acusar a mim, nem ninguém da minha família, de estarmos fazendo plano contra o senhor. Não sei nada a respeito disso. Então o rei disse: Aimeleque, você e seus parentes vão morrer. Em seguida disse aos guardas que estavam ali: Matem os sacerdotes de Deus, o Senhor, e eles se juntaram com Davi e não disseram que ele havia fugido, embora soubesse disso o tempo todo. Mas os guardas se recusaram a levantar a mão para matar os sacerdotes do Senhor. Então Saul disse a Doeg: Mate-os você. Doeg os matou. Nesse dia ele matou 85 sacerdotes de Deus. Saul também mandou matar todos os outros moradores de Nob, da cidade dos sacerdotes. Homens, mulheres, meninos e criancinhas, gados, jumentos e ovelhas, todos foram mortos. Mas Abiatar, um dos filhos de Aimeleque, escapou e foi ao lugar onde Davi estava. E ele contou que Saul havia matado os sacerdotes de Deus, o Senhor. Então Davi disse a Abiatar naquele dia: Quando vi Doeg lá, eu sabia que ele não deixaria de contar tudo a Saul. Assim sou culpado pela morte dos seus parentes. Fique comigo e não tenha medo. Saul quer matar a nós dois, mas comigo você estará livre de perigo. 1 Samuel capítulo 23. Davi soube que os filisteus estavam atacando a cidade de Keila e roubando trigo que havia sido colhido há pouco. Então perguntou a Deus o Senhor: Devo ir atacar os filisteus? Sim, respondeu o Senhor: Ataque e salve a cidade de Keila. Mas os homens de Davi disseram: Nós estamos com medo de ficar aqui em Judá. Quanto mais ir a Keila para atacar o exército dos filisteus. Então Davi consultou novamente Deus, o Senhor, e ele respondeu: Vá a Keila, ataque, porque eu lhe darei a vitória sobre os filisteus. Então Davi e seus homens foram a Keila, atacaram os filisteus, mataram muitos deles e tomaram seus rebanhos. Assim Davi salvou os moradores de Keila. Na ocasião em que Abiatar, filho de Aimeleque, escapou e foi se juntar a Davi em Keila, ele levou o manto sacerdotal. Quando Saul foi avisado que Davi tinha ido para Keila, disse: Deus entregou Davi nas minhas mãos. Ele foi para a cidade cercada de muralhas, com portões reforçados. Assim caiu numa armadilha. Então Saul chamou todos os soldados de batalha a fim de marchar contra Keila e cercar Davi e seus homens. Quando soube Davi que Saul estava planejando atacá-lo, disse ao sacerdote Abiatar: Traga aqui o manto sacerdotal para que possamos consultar o Senhor. Então disse Davi: Ó Senhor, Deus de Israel, eu sou teu servo Davi. Soube que Saul está planejando vir a Keila para destruí-la por minha causa. Será que os moradores de Keila vão me entregar nas mãos de Saul? Será que Saul virá mesmo, como ouvi dizer? Ó Senhor Deus de Israel, peço que me responda. Saul virá, respondeu o Senhor.
Será que os moradores de Quila vão entregar a mim e também os meus soldados? Perguntou. Sim, vão, respondeu o Senhor. Então Davi e seus homens, mais ou menos 600, saíram imediatamente de Keila e seguiram sem rumo certo. Quando Saul ficou sabendo que Davi tinha fugido de Keila, abandonou seu plano. Então Davi se escondeu nas fortalezas da região deserta e montanhosa que fica perto de Zif. Saul continuava a procurá-la todos os dias, mas Deus não entregou Davi a ele. Davi estava com medo porque Saul tinha saído para matá-lo. Davi passou a viver em Oreza, no deserto que fica perto de Zif. Jonatas foi esconder-se com ele ali e lhe deu coragem para confiar na proteção de Deus. Jonatas disse: Não tenha medo, Saul, meu pai, não conseguirá causar-lhe nenhum mal. Você será rei de Israel e eu ocuparei o segundo lugar no seu governo. E meu pai sabe muito bem disso. Ali na presença de Deus, o Senhor, os dois renovaram a promessa de amizade. Davi ficou em Oreza e Jonatas foi para casa. Davi foi escondido na nossa Davi foi escondido na nossa terra, em Oreza, no monte Aquila, ao sul de Gesimon. Nós sabemos que o Senhor quer muito prendê-lo. Venha com a gente e nós entregaremos Davi. Saul respondeu: Que o Senhor abençoe vocês por serem tão bons comigo. Não se informem novamente. Descubram com certeza onde Davi está e quem o viu ali. Dizem que ele é muito esperto. Descubram exatamente os lugares onde ele se esconde e voltem aqui sem falta. Então irei com vocês. E eles estiveram lá e eu pagarei a mim e eu pegarei, ainda que tenha que procurar toda a terra de Judá. Então eles voltaram para Zif. Adiante Saul, Davi e os seus homens estavam perto de Maom, num vale seco ao sul, em Gesimon. Saul e os seus soldados foram procurar Davi, mas Davi ficou sabendo que foi para uma passagem nas suas rochas. Saul e os seus soldados foram procurar Davi, mas Davi ficou sabendo e foi para uma passagem nas rochas do deserto de Maom e ficou ali. Quando Saul soube disso, foi atrás de Davi. Saul e os seus soldados estavam do lado do monte, Davi e os seus do outro. Estes fugiram depressa para escapar de Saul e dos seus soldados que estavam cercando para prendê-lo. Mas justamente nesse momento, um dos mensageiros chegou e disse a Saul: Volte imediatamente, os filisteus vão invadir o país. Então Saul parou de perseguir Davi e foi lutar contra os filisteus. É por isso que aquele lugar é chamado Rocha da Separação. Davi saiu e foi para o lugar protegido na região de onde ficava na região da fonte de Gede. 1 Samuel capítulo 24. Quando Saul voltou de lutar contra os filisteus, soube que Davi estava na região deserta que fica perto do Monte Gede. Então escolheu 3 dos melhores soldados de Israel e foi com eles procurar Davi e os seus homens a leste da rocha dos cabritos selvagens. Saul chegou a uma caverna junto a alguns currais perto da entrada e entrou ali para fazer as suas necessidades especiais. Acontece que Davi e seus homens estavam escondidos no fundo da caverna. Então eles disseram a Davi: Esta é sua oportunidade. O Senhor Deus disse que lhe entregaria o seu inimigo e que você
poderia fazer o que quisesse. Então Davi se arrastou de mansinho até onde estava Saul, cortou pedaços da capa dele sem que percebesse, mas a consciência de Davi começou a doer, porque ele havia cortado um pedaço da roupa de Saul. Então disse aos seus homens: Senhor Deus me livre de fazer algum mal ao meu senhor. Ele escolheu como rei. Eu não devo atacá-lo de jeito nenhum, porque ele é rei escolhido pelo Senhor. Assim, Davi convenceu seus homens que eles não deveriam atacar Saul. Então Saul levantou-se e saiu da caverna e seguiu seu caminho. Davi saiu atrás dele e gritou: Rei Saul! Virou-se Davi e ele virou-se. E Davi, em sinal de respeito, se ajoelhou e encostou o rosto no chão e disse: Por que é que o Senhor dá atenção às pessoas que dizem que eu quero prejudicá-lo? O Senhor pode ver por si mesmo que hoje na caverna o Senhor Deus entregou a mim. Alguns me disseram que eu matasse, mas eu não quis fazer isso e disse que não levantaria um dedo contra o Senhor, pois o Senhor o escolheu para ser rei. Veja, meu pai, veja um pedaço da sua capa que está na minha mão. Eu cortei o pano, mas não o matei. Isso prova que eu não penso em me revoltar contra o Senhor, nem em fazer nenhum mal. Eu sabia muito bem que o Senhor está procurando me matar, mas mesmo assim eu não ataquei. Que o Senhor julgue qual de nós está errado e que ele castigue o Senhor pelo que o Senhor julgue entre nós dois que está errado, e que ele castigue o Senhor pelo que fez contra mim, pois eu não vou atacá-lo de jeito nenhum, como diz o velho ditado: o mal vem dos maus, mas eu não lhe farei nenhum mal, seja o que o rei de Israel está tentando me matar. Vejam só que ele está caçando um cachorro morto, uma pulga. O Senhor Deus vai julgar e decidir qual de nós está errado, que ele me julgue, me defenda e me livre do Senhor. Quando Davi acabou de falar, Saul disse: É você mesmo, meu filho Davi. E Saul começou a chorar e então disse a Davi: Você está certo e eu estou errado. Você tem sido muito bom para mim, enquanto eu lhe tenho feito muito mal. Hoje você mostrou o quanto é bom para mim, pois não me matou, embora o Senhor me tivesse entregado a você. Será que será que alguém, depois de pegar o seu inimigo, e o deixarei embora são e salvo? Que o Senhor abençoe pelo que você fez por mim hoje. Agora estou certo de que você será rei de Israel e que durante o seu governo o reino continuará firme. Mas jure em nome do Senhor que você não acabará com os meus descendentes. É assim o meu nome, o nome da minha família, não serão esquecidos. Davi jurou, então foi para a sua casa, e Davi e os seus homens voltaram para a fortaleza. Glória a Deus por este período de leitura da palavra de Deus. Querido Senhor, graças te damos pela oportunidade, pela vida, pelo ar que respiramos, pela saúde. Queremos, Senhor, aprender mais de ti. Que a tua santa palavra esteja em nossos corações. Teu Espírito possa nos guiar em tudo que fazemos. Amém. Deus te abençoe grandemente.